E sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei Teixeira. Já agradeço ao senhor antecipadamente pela entrevista aqui para a CNN e gostaria de saber, o senhor acredita na realização dos Jogos de Tóquio agora no meio do ano? Em primeiro lugar, bom dia, Elisa, bom dia, Colombo. Eu acredito sim na realização. Quando comecei a escutar as notícias de ontem, eu já apurei de alguma forma com alguns amigos dentro do próprio comitê organizador em Tóquio, e as primeiras informações que eu tive dessa notícia é de que não é fato, não havia nenhum pronunciamento oficial de governo ou do comitê organizador ou do próprio Comitê Olímpico Internacional em sentido contrário. As Olimpíadas acontecerão sim, haverá restrições, claro, mas acontecerão. E agora, quanto à delegação brasileira, além de ter de estar muito bem preparada para competir, também precisa estar segura, né? Sentir que vai fazer uma viagem e que não vai adoecer ou até trazer uma doença para dentro de casa para os seus parentes. De que maneira vocês estão observando esse comportamento dos atletas e pretendem cuidar para que eles viajem mais protegidos? A gente sabe que eles não fazem parte, por exemplo, dos grupos que vão receber vacina, por enquanto, então vão ter de depender 100% dos itens de proteção. O COB já tinha tomado iniciativa nesse sentido, quando já no ano passado, de julho a dezembro, nós enviamos um contingente grande de atletas e de oficiais técnicos para missões na Europa, né? Tivemos em Portugal, tivemos na França, na Espanha, na República Tcheca, e foi um sucesso. Foram 238 atletas que tiveram a oportunidade de treinar num ambiente mais seguro do que o Brasil naquele momento. Então, as medidas estão sendo tomadas, os protocolos estão sendo respeitados, e a prevenção, a educação do comportamento está sendo divulgada e os atletas estão conscientes dessa responsabilidade deles de se manter sempre dentro do protocolo, respeitando o distanciamento, usando máscara, enfim. Há uma consciência dos atletas nesse sentido e é o mais importante, né? Porque não adianta leis, não adianta determinações se não há uma consciência. E essa consciência os nossos atletas estão tendo. Presidente, os Jogos Olímpicos pedem que os atletas cheguem à competição no auge absoluto, físico, psicológico, técnico, é o grande momento da carreira deles, não é? São os melhores que estão ali. O processo de treinamento começa muito tempo antes dos Jogos Olímpicos, não é? Evidentemente. Como é que está a preparação das nossas delegações em meio à pandemia? Nós sabemos que há delegações de determinados esportes, por exemplo, que são mandadas para o exterior para treinar em outros países. Há centros olímpicos aqui no Brasil que agrupam pessoas, que agrupam atletas e causam aglomeração. O treinamento das nossas equipes, a preparação para os Jogos Olímpicos foi comprometida de alguma maneira? No início, sim. Os primeiros 5, 6 meses, sim, foram comprometidas. Mas há de se comentar que foram para todas as equipes do mundo, né? Então, estávamos na mesma situação. E com as medidas de precaução que o COB tomou, o Comitê Olímpico tomou, essas situações foram amenizadas. Então, houve um prazo também ao mesmo tempo que houve um prazo sem treinamento, mas em compensação o período também se estendeu. Então a programação para a competição já está retomada e os atletas estão nesse caminho, eles vão se apresentar bem. E nos últimos dias e meses, depois até do anúncio de uma nova data para a Olimpíada e agora em que nós estamos vivendo, não só o Brasil, mas tantos países com tantos casos e mortes da doença, alguém já entrou, alguma nação, algum país já entrou com algum pedido de cancelamento ou enviou já alguma carta demonstrando a insegurança? Porque é evidente que pode existir e deve estar havendo uma insegurança por outras nações também, até porque vai ser a aglomeração e o acúmulo de pessoas importantes também e talentosas, todas no mesmo lugar. Certamente. Citando esse seu comentário, no ano passado, o Comitê Olímpico do Brasil foi o segundo comitê do mundo a sugerir o adiamento. Não que nós tivéssemos a autoridade para adiar os Jogos, mas o primeiro foi a Espanha, o segundo foi o Brasil. Nesse momento, o Brasil, ao contrário, nós sugerimos que mantenha-se, porque nós temos consciência de que haverá os mecanismos necessários para, pelo menos, amenizar e bloquear essa expansão. O Japão é um país que leva muito a sério essa questão da população, da sua população, e tem mecanismo, tem tecnologia, tem condições para isso. O fato, realmente, você tem razão, Elisa, é que nem todos os países do mundo estarão nas mesmas condições.
mas haverá restrições de chegada, de controle, de quarentena. Eu creio que essa Olimpíada não terá público. É por isso que eu me sinto assim mais à vontade de dizer que haverá sim a Olimpíada, mas sem público. Vai ser de forma bastante diferente, mas vai acontecer. O senhor acha possível que os atletas, a Elisa lembrou, eles não pertencem a grupos de risco, né? Na maioria deles, na maioria dos casos, né? Não devem ser vacinados nessas primeiras etapas de vacinação, pelo menos aqui no Brasil. O senhor avalia a possibilidade de eventualmente antecipar a vacinação da delegação para que eles cheguem imunizados a Tóquio? Como você bem mesmo afirma, Colombo, os atletas eles têm a menor possibilidade, né? São transmissores, evidentemente, as crianças são também, mas eles têm a menor possibilidade de serem infectados. Nós seguiremos o plano projetado e previsto pelo governo em termos de vacinação. A ideia do Comitê Olímpico é, claro, se nós pudermos vacinar os nossos atletas, vamos vacinar, mas nós seguiremos a ordem federal, ordem de prioridade, e pretendemos seguir a filinha normal. Muito bem, agradecemos então a entrevista do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei Teixeira. Muito obrigada. Muito obrigado e um bom final de semana para vocês. Igualmente, obrigado.